pessoal, sejam bem-vindos ao novo curso gratuito da IMLabs. Este curso é para você que é uma agência, um dono de agência, uma urgência, um social media que quer um dia se tornar uma grande agência, né, Márcio? Isso mesmo, Brenda. É um curso que a gente recebeu alguns pedidos, né? A gente tem um curso ali mais focado em social media, caso você queira conhecê-lo, o Social Media Pro da IMLabs, vai estar disponível aqui também para você acessar, mas esse curso ele vai focar muito mais na realidade de agências, quando você já tem uma equipe, ou quando você está escalando já os seus processos e, obviamente, os seus resultados, já trabalha com outras pessoas, parceiros ou colaboradores, e precisa organizar melhor essa rotina para garantir ali qualidade, agilidade e, obviamente, os resultados através das mídias sociais. Então, a gente está trazendo aqui uma bagagem um pouco de teoria, né, obviamente sobre processo, sobre metodologia, também um pouco das nossas experiências e vivências dentro de agência, dentro de aqui da área da IMLabs também, então trazendo um pouco desses conhecimentos para vocês, e para mim, eu vou falar aqui honestamente que é uma honra para mim dividir esse espaço com a Brenda, que é minha colega aqui na IMLabs, hoje ela é coordenadora de inbound marketing, mas também aí soma mais de 8 anos de experiência em marketing e comunicação. Ela que vem de formação de comunicação social e publicitária, pós-graduada também em marketing, brand e growth pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem ali uma passagem considerável por agências, então a gente vai falar sobre processos, sobre rotina, sobre análise de resultados, e ela vai trazer também essa vivência que ela teve ali dentro de agências de marketing e comunicação. Então, para mim, é um grande prazer, Brenda, dividir aqui esse espaço com você e a gente somar aqui a nossa experiência, a nossa expertise para levar e se inspirar também para que outras pessoas, e a gente espera, obviamente, que isso minimamente possa elucidar, trazer caminhos. A gente não é dono da verdade, dono da razão aqui, mas é justamente trazer possibilidades, trazer caminhos para que a sua agência ela consiga se organizar melhor e, obviamente, gerar mais resultados para os seus clientes e para a própria agência, né, Brenda? A honra é toda minha, Márcio. É pela primeira vez, né, que eu estou gravando o curso pela IMLabs, eu fico um pouquinho mais no backstage ali, tem alguns clientes que recebem os meus e-mails, clientes, usuários que consomem os cursos, né, da IMLabs, então é uma honra estar dividindo esse espaço com o Márcio, que é coordenador aqui de mídias sociais da IMLabs, a gente trabalha em conjunto, todos os dias nos falamos, ele é especialista em Big Data e Marketing pela Universidade Anhembi Morumbi, ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Univap. Eu também estudei na Univap, então o Marcinho estava comigo ali antes mesmo de IMLabs, né? Ele foi veterano ali, meu veterano na Univap. Além disso, ele é técnico em marketing pela CPS e ele é pesquisador científico premiado também pelo INC-EPG. Então, pessoal, é uma experiência, né, que o Marcinho tem muito incrível para dividir hoje com vocês. Além da gente falar de processo, ele também vai falar um pouco sobre uma agência orientada a dados. Vamos falar um pouquinho sobre isso também no próximo slide. Mas, enfim, são 12 anos de experiência em marketing e comunicação, 3 anos em agências ali, né? E 2 anos como urgência de social media. Então, galera, é experiência pra caramba para dividir hoje e a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai ver nesse curso. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre as dores, as causas, né, dessas dores e os desafios aí que as agências enfrentam com pesquisas que a gente mesmo realiza na IMLabs. Também vamos falar um pouquinho sobre como organizar o seu time, então como atribuir funções, como estabelecer uma comunicação ali e métodos para que tudo isso funcione muito bem. Em terceiro lugar, a gente vai falar sobre como estruturar um processo, então estabelecer atividades, fazer essa gestão e o controle para que tudo saia como esperado. Bom, e visto toda essa bagagem de teorias, também das nossas experiências, no slide as coisas são muito bonitas, as coisas são muito bem ilustradas, mas também cabe sempre questionar, isso funciona na prática ou como se aplica
isso na prática, né? Como que é a vida real, digamos. Então a gente vai falar sobre isso também, trazendo exemplos, cases de sucesso, né? Agências que conseguem ter bons resultados, resultados às vezes de destaque também, premiadas, as agências que conseguem ter ali, escalar os seus resultados, ter uma carteira de clientes considerável e positiva. Então a gente vai falar sobre isso, falar sobre ferramentas e soluções também que podem apoiar nesse dia a dia de agência. Também vamos falar ali sobre a cultura orientada para dados e para resultados, né, principalmente, como que isso é possível de ser implementado dentro de uma agência, desde o onboarding do cliente, ou até antes, né, desde a proposta comercial, em alguns casos, até, de fato, uma rotina de acompanhamento de resultados, como simplificar isso também, né, como economizar tempo a respeito de coleta de dados e, obviamente, conseguir chegar até as análises inteligentes com esses dados ali de mídias sociais, de canais de aquisição, de tráfego pago em alguns casos também. E para finalizar, essas análises e ajustes que retroalimentam o processo. Então, olhar para entender o que funciona, o que pode ser melhorado. A gente vai falar também sobre ferramentas de melhoria contínua, como implementar isso dentro de uma realidade de agência. Às vezes você que já tem ali colaboradores, parceiros, né? Então, como fazer isso de fato se tornar uma realidade além dos slides. Então, assim, se você curtir esse conteúdo, fica com a gente até o final, obviamente, e depois você vai ter aqui um teste, né, de conhecimentos para que você também consiga a certificação. Convido você também a conhecer outros materiais da MLabs. No decorrer desse curso, a gente vai fazer algumas chamadas de alguns desses materiais e também de outros materiais de apoio, tá? Que vão servir aqui para você depois colocar algumas coisas em prática também. Então, fique atento aqui no decorrer das aulas, além dos players de vídeo, você vai encontrar esses materiais de apoio ali anexados ou indicados para que você acesse, ok? Como será que está o mercado de agências hoje no Brasil? Você sabe? Antes de falar sobre o mercado de agências, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o seu maior desafio hoje? E eu quero que você reflita se esse desafio está entre essas 3 opções. Educar clientes sobre marketing nas mídias sociais, organizar e gerenciar processos internos da agência ou ter uma equipe preparada. Tá dentro dessas 3? Bom, se você respondeu organizar e gerenciar processos internos da agência, você está entre as 45% das agências que nos responderam, né? Você provavelmente, não sei se respondeu ou não respondeu, mas você está dentro dessa estimativa ali que a gente trouxe de agências que têm como desafio organizar e gerenciar processos internos da agência. E esse perfil, né, que a gente analisou, foi agências que gerenciam mais de 10 perfis nas redes sociais. Esse dado a gente tirou do panorama dos profissionais de mídias sociais de 2024 que a gente realizou aqui na MLabs. E se você respondeu que ter uma equipe preparada é o seu maior desafio, ou um dos, você também faz parte de 46% das agências que responderam ter esse mesmo desafio, né? O mesmo perfil analisado, a mesma fonte de dados. Bom, no próximo slide, a gente tem 2 problemas e uma causa. Porque ter uma equipe despreparada e ter um processo organizado, ali a organização da sua agência, está relacionado ao processo. Por quê? Porque a equipe despreparada, muitas vezes, se a gente analisar de fato o que gera essa equipe despreparada, muitas vezes você vai se deparar com falta de produtividade, erros que acontecem o tempo todo ou falta de resultado. Mas será que esses erros, essa falta de produtividade, essa falta de resultado, vem por conta de uma equipe despreparada? Ou será que a causa de tudo isso é um processo desestruturado? A organização é a mesma coisa. Às vezes são as ferramentas usadas que estão sendo, né, usadas de forma incorreta,
ou não estão oferecendo de fato as soluções que a equipe precisa, que o processo precisa. Às vezes existe uma falta de documentação, uma falta de padronização nessa documentação. Então ninguém acha nada, ninguém acha informação de cliente. Você não sabe o que aconteceu, onde o erro aconteceu, porque não tem de fato um controle sobre esse processo. E a sobrecarga também, né, que gera todos esses problemas de organização. Então, aqui, a gente consegue entender que esses dois problemas que essas agências apresentaram têm uma única causa, ou podem ter uma única causa. Na verdade, podem ter várias, mas a principal delas, provavelmente, é o processo. E se a gente tem um problema, a gente também tem uma solução, né? Olhando por essa lógica, é claro que na sua agência você vai avaliar o seu contexto, né? A sua realidade. Mas aqui a gente pode te trazer, né? E vamos te trazer dicas para que você melhore, né? E sane um pouco essas dores que você tem hoje. Então, aqui, com a análise, estruturação e controle desse processo, você consegue, de fato, uma solução para esse problema ou amenizar um pouco esses problemas que você está enfrentando hoje. Então, a primeira coisa, né, que a gente orienta você a fazer é analisar o seu contexto, como eu falei. Então, analise os desafios, né? É essencial que você analise esses desafios para entender de fato se o seu problema está sendo bem interpretado. Que foi como eu falei, às vezes você está vendo macro, eu tenho uma equipe despreparada, mas você não está entendendo se realmente aquele profissional é despreparado ou ele não está recebendo, né, a estrutura, o processo certo, ou o processo que vai levar ele ali a uma performance melhor. Além disso, a estruturação do processo é importante. Então, estabelecer um bom processo é essencial para que você evite erros, desgaste e para você aumentar os resultados e produtividade. Então, quando você tira ali os gargalos do processo, algo que trava, né, você aumenta a produtividade automaticamente. Além disso, a gente tem um controle. Então, manter sempre a análise e a gestão do processo, que é essencial para que ele funcione bem. Ter sempre uma pessoa olhando para isso e entendendo se é necessário um ajuste, se é necessário conversar com a equipe, mas a gente vai entrar mais profundamente sobre essas soluções aqui que a gente está trazendo para vocês, beleza?